Shalom, shalom, Talmidim! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje nós estudaremos sobre a relação que existia entre os judeus que acreditavam em Jesus, os gentios que acreditavam em Jesus e os judeus que não acreditavam em Jesus durante os primeiros séculos da nossa era. Bom, deixe-me compartilhar com vocês o PowerPoint da nossa aula de hoje. Aqui está. Então, o título da nossa aula de hoje, queridos, é Judaísmo e Cristianismo nos primeiros séculos. E o nosso foco vai ser olhar para o relacionamento que existia entre os primeiros cristãos, entre os primeiros seguidores de Jesus e os judeus que não seguiam a Jesus, tá? Nós vamos buscar entender como que eles se relacionavam para tentar solucionar alguns problemas. Por quê? Muitos até hoje interpretam que quando Jesus chegou a essa terra, Jesus fundou uma nova religião, de forma que aqueles que o seguiam abandonaram o judaísmo e abandonaram junto com o judaísmo as práticas judaicas, e isso daí envolve desde, por exemplo, a alimentação kasher até guarda do Shabat e várias outras questões, certo? Pensam que eles abandonaram tudo isso e passaram a viver uma nova religião, que Jesus fundou uma nova religião totalmente avessa ao judaísmo. E há uma visão um pouco mais branda disso, mas que acaba seguindo na mesma direção. E nós vamos buscar entender, então, se existia relação entre eles, se de fato esses primeiros discípulos de Jesus, os primeiros seguidores de Jesus, eles abandonaram o judaísmo, eles abandonaram as crenças judaicas. Nós vamos tentar entender esses conflitos, né? Nós já estudamos um pouco sobre esses conflitos quando nós estudamos o livro de Atos, nós estudamos o contexto do livro de Atos, e vocês lá viram, né, a nossa discussão sobre esses conflitos que existiam, tá? Quando estudamos também sobre Paulo dentro desse background judaico, nós também discutimos um pouco disso daí. Então, nós vamos tentar ampliar e compreender um pouco mais a respeito dessas questões. E eu gostaria de começar a citar aí o Peter Richardson, certo? Onde ele diz o seguinte: nenhum evento causou a separação dos caminhos entre o judaísmo e a cristandade. O processo foi gradual. Na pátria judaica, as consequências cumulativas da grande revolta de 66 a 73 e a revolta de Bar Kokhba em 132 até 135 devastou a cultura judaica, não apenas em Jerusalém, mas também mais amplamente na Judéia, resultando na introdução de estruturas e instituições romanas, juntamente com a proibição de judeus habitarem a cidade. Então veja, primeiro ponto que ele coloca aqui, eu gostaria de destacar com vocês, é o fato de que a separação entre os judeus e a cristandade, ela é gradual, não foi uma ruptura. Hoje você olha para o judaísmo como uma religião totalmente diferente do cristianismo, mas isso não era uma realidade da antiguidade. E o cristianismo chegar ao que ele chegou a ser hoje e o judaísmo chegar ao ser o que ele é hoje, foi uma questão gradual que levou séculos, certo? E nós vamos buscar entender isso nesta e na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre o período bizantino e a Idade Média. Então veja, essa ruptura ela é gradual, e como nós já vimos anteriormente, quando estudamos sobre a relação entre Israel e a igreja, quando Daniel Boyarin, ele nos diz, né, na obra dele, The End for God, que essa ruptura ela acontece de fato no quarto século, ela atinge o seu clímax no quarto século, ela começa a
ela começa e ela vai indo gradativamente até o quarto século, ela atinge seu clímax. E nós vamos desenvolver isso melhor na nossa aula de hoje. Ele ainda diz assim: as comunidades cristãs na Terra Santa foram profundamente influenciadas pelo judaísmo. A maioria das evidências anteriores implica que pouca animosidade cristã explícita surgiu em relação aos judeus na pátria do novo movimento, no final do primeiro e segundo século. Então veja, esse historiador, ao ele olhar para a realidade cristã na Palestina e na região, tanto no primeiro século quanto no segundo, ele vai dizer que existia pouca animosidade da parte dos cristãos para com os judeus. É bem verdade que nós vamos ver que existem alguns conflitos, e geralmente esses conflitos eles partem da parte de alguns judeus, não de todos, mas na parte de um certo grupo que existia, tá? Então, essa animosidade, ela existe, mas ela ainda é, vamos dizer assim, pequena do que ela ia, se nós formos olhar o que ela iria se tornar mais tarde. E aí, com esse pensamento, o historiador Justo Gonzalez, ele diz o seguinte: os primeiros cristãos, como Jesus, eram judeus. Eles não se achavam participantes de uma nova religião. Estavam convencidos de que o evangelho, as boas novas, anunciava que Jesus e a sua ressurreição cumpriam as antigas promessas feitas a Israel. Em outras palavras, que a esperança de Israel chegava finalmente à sua fruição. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Que nós precisamos estabelecer, e nós vamos perceber no decorrer da nossa aula, tá? Que os primeiros cristãos, eles não pensavam ter abandonado o judaísmo ou ter fundado uma religião à parte, tá? Mas eles pensavam estar vivendo o clímax do judaísmo, como bem salienta o James D. Dunn, na obra dele Unidade e Diversidade do Novo Testamento, entre as páginas 360 e 363, e o Dr. Wilson Paroski também bem salienta isso daí, como nós vamos ver já aqui na nossa aula. O Justo Gonzalez, nessa outra obra, ele diz o seguinte: os primeiros cristãos não criam que pertencessem a uma nova religião, tá? Eles haviam sido judeus toda a sua vida e continuavam sendo. Isto é certo não só de Pedro e dos 12, mas também dos 7, e até mesmo de Paulo. Sua fé não consistia em uma negação do judaísmo, mas consistia antes na convicção de que a idade messiânica, ou seja, a era messiânica tão esperada pelo povo hebreu, havia chegado, conforme Paulo o expressa aos judeus em Roma no final da sua carreira. Estou preso com esta corrente por causa da esperança de Israel. Então ele diz que ele estava preso àquelas correntes, àquela fé, por causa da esperança de Israel. E ele ainda diz assim, e o Justo Gonzalez continua dizendo: isto é, a razão pela qual Paulo e os demais cristãos são perseguidos não é porque se opunham ao judaísmo, mas porque criam e pregavam que em Jesus cumpria-se as promessas feitas a Israel. Então, boa parte dos judeus entraram em atrito e queriam acabar com os primeiros seguidores de Jesus. Por quê? Porque eles acreditavam que esses primeiros seguidores de Jesus tinham uma fé herética, porque eles acreditavam em Jesus como Messias. Lembre-se que nós estudamos sobre a perspectiva judaica dessa época, e nós entendemos anteriormente que os judeus, eles se tornaram extremamente conservadores e eles entendiam que uma apostasia faria com que eles permanecessem como escravos e coisas piores aconteceriam. Então eles criam que eles tinham que ser obedientes à lei para não permanecerem naquele estado e não acontecer o que já havia acontecido no ano 605, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Então veja, agora, esses primeiros judeus, eles olham para os cristãos, eles dizem o que? Olha, vocês são hereges, E aí eles começam agora a perseguir os cristãos exatamente para tentar sufocar esse novo movimento, para que esse novo movimento não perverta os caminhos do restante dos judeus. Essa era a visão deles. Agora veja,
É bem verdade que nem todos os judeus tinham essa mesma perspectiva, tá? Então você tem exemplos no Novo Testamento extremamente positivos, como Gamaliel, por exemplo, no livro de Atos, quando alguns judeus queriam perseguir os primeiros seguidores de Jesus, os cristãos, e Gamaliel diz: não, deixa, se for da parte de Deus, vai avançar, se não for, vai morrer. Então nós percebemos que existem judeus que eles são mais amistosos, mais simpáticos e tolerantes à nova seita que está surgindo, mas nós temos outros que eles já são mais agressivos. E aí você tem essa animosidade surgindo. Mas lembrando que eles não estão agora perseguindo os cristãos porque os cristãos pensavam ser uma religião diferente da judaica, mas sim por algumas crenças peculiares da perspectiva deles. Então veja, o Justo Gonzalez ele diz assim: por essa razão, os cristãos da Igreja de Jerusalém continuavam guardando o sábado e assistindo o culto no templo. Mais uma vez que o primeiro dia da semana era o dia da ressurreição do Senhor, reuniam-se nesses dias para o partir do pão, em comemoração a essa ressurreição. Aqueles primeiros cultos de comunhão não se centralizavam sobre a paixão, mas sobre sua ressurreição e sobre o fato de que ela havia inaugurado uma nova era. Então veja, o que o Justo Gonzalez observa? Olha, os primeiros cristãos continuavam frequentando o templo, eles continuavam guardando o sábado, como nós vemos no livro de Atos, eles continuaram vivendo como judeus. Agora, claro, alguns elementos foram incrementados à visão deles. Então, por exemplo, a própria visão acerca da ressurreição, porque a ressurreição ela inaugura uma nova era, ela é um ponto muito importante, tá? Porque o que adiantava o Messias morrer se o Messias não tivesse ressuscitado? Mas quando você tem a ressurreição, então a ressurreição ela se torna um dia especial, não um dia de guarda. O primeiro dia da semana não era um dia de guarda para eles. O Justo Gonzalez bem disse que eles continuavam guardando o Shabat. Mas era um dia especial sim. Agora veja, um outro ponto que o Justo Gonzalez ele coloca, ele diz assim: havia sim, naturalmente, outros momentos de reconhecimento. Esses eram principalmente os dias de jejum semanais. Era costume entre os judeus mais devotos jejuar 2 dias por semana, e os primeiros cristãos seguiam o mesmo costume, ainda que muito cedo começassem a observar dias diferentes, como o Didaquê menciona. Né? E eu já vou explicar essa questão do Didaquê para vocês. Enquanto os judeus jejuavam segundas e quintas, os cristãos jejuavam quartas e sextas, provavelmente em memória da traição de Judas e da crucifixão de Jesus. Então veja, quando você lê o Didaquê ele menciona essa questão aqui do jejum, né? Nas quartas e nas sextas, né? Os judeus tradicionais, vamos dizer assim, né? Eles jejuavam na segunda e na quinta, e os cristãos, né? Os judeus crentes em Jesus e os gentios crentes em Jesus jejuavam nas quartas e nas sextas. Isso daí é apresentado no Didaquê. Agora veja, diversos eruditos já têm entendido, como Oscar Scarsauni, por exemplo, que o fato de eles terem alternado os dias de jejum era exatamente como nós vamos ver no desenvolvimento do nosso estudo de hoje. Eles eram vistos como judeus e como partes do judaísmo. E por questão desses atritos e também de alguns atritos com Roma, eles quiseram diferenciar-se em alguns pontos, mas eles ainda continuavam praticando as práticas judaicas, embora eles tentassem se diferenciar em alguns detalhes. Bom, continuemos. Na condição de judeus, quer por descendência física, quer por adoção da fé, no caso dos gentios, os cristãos seguiam uma Bíblia, a hebraica. Então, qual era a Bíblia que eles usavam? A Bíblia hebraica. Né? E o Justo Gonzalez continua dizendo: era essa Bíblia que eles liam em suas reuniões, quando juntavam, né, para adorar, quando se juntavam para adorar a Deus e tentar descobrir sua vontade e o significado dos acontecimentos que testemunhavam a vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré.
No livro de Atos, temos vários exemplos de como Paulo e outros falavam nas sinagogas onde utilizavam as escrituras hebraicas para contar a seus companheiros judeus que Jesus era o cumprimento das promessas feitas a Abraão e para convidá-los a crer nele. Logo, a primeira Bíblia cristã foi a judaica. Era a Bíblia utilizada em seus ensinos, era usada nas suas controvérsias e a usada nos seus cultos. Então veja, a Bíblia que eles usavam também era a Bíblia hebraica. Tá? É claro que você vai ter um uso muito mais corrente da tradução grega, né, por conta que ela era de um acesso mais fácil, mas ainda era o texto dos profetas, o texto de Moisés, embora numa língua que não fosse a língua hebraica. Então, quando eles não estavam usando a tradução hebraica, quando não estavam usando o texto hebraico, estavam usando a tradução grega. Né? Mas ainda era o texto de Moisés e dos profetas. Tá? Então, essa era a base da fé deles. Tanto é que Paulo, ele diz, né, em Romanos capítulo 15, versículo de número 4, tudo que foi escrito anteriormente para o nosso ensino foi escrito. E ele diz em 2 Timóteo capítulo 3, verso 15 a 16, que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino. E quando ele fala isso, ele se refere à Bíblia hebraica. Tá? Agora veja, o Dr. Wilson Paroski, ele diz o seguinte: os cristãos apostólicos não pensavam de si mesmos como formando uma nova religião, a parte do judaísmo. Para eles, o cristianismo era o clímax do judaísmo, o que Paulo chamaria mais tarde de o Israel de Deus. Tá? Deve ser lembrado também que nos primeiros tempos o Império Romano e além da própria religião imperial, o judaísmo era a única religião lícita. Tá? E que, se não fosse por sua identificação com o judaísmo, o cristianismo teria pouca ou nenhuma chance de sobreviver no mundo grego-romano. Então, esse é um ponto muito importante. Muito importante. Tá? O que acontece? Os romanos, eles respeitavam o judaísmo por sua antiguidade. Tá? Então, eles respeitavam o judaísmo por sua antiguidade. Então, os judeus, por exemplo, eles eram isentos do culto ao imperador, eles não precisavam comer as mesmas comidas que os romanos, eles não precisavam prestar culto aos deuses pagãos, eles podiam guardar o sábado. Eles eram livres para isso, porque os romanos respeitavam a antiguidade de sua religião, o judaísmo era uma religião lícita. Por outro lado, outras religiões não eram aceitas. Agora veja, uma vez que essa seita cristã, a seita do caminho, seguidores de Jesus, que são chamados de cristãos, e diga-se de passagem a palavra cristãos em hebraico é a mesma para messiânicos, então eles foram chamados de cristãos, podem ser, os cristãos pode significar tanto cristãos em grego quanto messiânicos, tá? Por uma mentalidade mais semítica judaica, então eles eram messiânicos. E eles só sobreviveram, tá? O cristianismo só chegou até nós hoje porque ele era uma seita judaica. Caso contrário, os romanos não teriam permitido que ele avançasse. Nós vamos perceber aqui que essa distinção ela só acontece efetivamente a partir do segundo século. E é a partir daí que as coisas começam a ficar complicadas para os cristãos dentro do Império Romano. Tá? Houve perseguições anteriormente, como nós vamos ver, mas ainda não era como nós veremos no futuro dentro da história aí. Ok? Agora, um caso que ilustra essa situação é a expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Cláudio por volta do ano 51. Atos 18, verso 2 menciona essa expulsão ainda que sem explicar as razões. Mas o historiador romano Suetônio oferece um dado intrigante ao dizer que os judeus foram expulsos de Roma porque estavam causando distúrbios constantes por causa de Crestos. A maioria dos historiadores concorda que Crestos é o próprio Jesus, cujo nome teria sido mal escrito. Então veja, em 51, quando Cláudio expulsa os judeus,
Expulsa os judeus por estarem fazendo o quê? Por estarem fazendo distúrbios, causando problemas por causa de um Crestos, que os historiadores entendem que é Cristo. Então você percebe que nós estamos aqui no ano 51 e ainda não existe uma distinção, tá? Embora existam esses debates eles são entre judeus crentes em Jesus e judeus não crentes em Jesus, eles são debates internos, são debates intrajudaicos. E eles não são considerados como uma religião agora, como duas religiões diferentes. O Justo Gonzalez, ele ainda diz assim: os primeiros cristãos não criam que pertenciam a uma nova religião, eles eram judeus e a principal diferença que os separava do restante do judaísmo era que criam que o Messias tinha vindo, enquanto os demais judeus ainda aguardavam o seu advento. Sua mensagem aos judeus não era, portanto, que tinham de deixar de ser judeus, mas ao contrário, agora a idade messiânica ou a era messiânica havia sido inaugurada e desta forma deviam ser melhores judeus. Então veja, qual é a mensagem? O Justo Gonzalez, isso aqui para mim é fantástico, né? Porque como o Justo Gonzalez ele muito bem coloca, esses judeus que agora creem em Jesus como Messias, eles não estão convidando os seus compatriotas a abandonarem a fé judaica, a deixarem de ser judeus, a deixarem de observar a Torá de Moisés, de Moshe Rabbeinu. Eles estão convidando eles a aceitarem o Messias, a aceitarem o clímax da fé judaica. Isso é muito importante de nós observar. Agora veja, então, quando nós olhamos, tá, até o ano 51 aí, você tem essa realidade. Você tem no livro de Atos, eu não vou ficar repetindo o que nós já estudamos anteriormente, aquela animosidade que existe ali, aquelas discussões, você já viu aquelas discussões, mas veja, até esse período aí, eles continuavam sendo vistos como judeus. Agora, tem um personagem que ele é um camarada bem interessante de se mencionar nesse sentido, que é Nero. Nero ele vai reinar aí de 54 até 68, tá? O imperador Nero. E o Nero, ele é um camarada bem complicado. Primeiro assim, que Nero, o povo não gostava de Nero. Tá? O povo não gostava muito de Nero. E conta a história, tá? Que Nero tocou fogo em Roma, tá? Ele era o principal suspeito de Roma ter pegado fogo lá, se não me falha a memória, 14 cidades, 14 locais lá, pegaram fogo e foram consumidos. O que acontece? Nero ele tinha que colocar a culpa em alguém. E ele coloca a culpa nos cristãos. Tá? E é interessante porque no início Nero ele é simpatizante do judaísmo. Tá? Ele é simpatizante, mas depois ele vira a cabeça. Esse é um fenômeno bastante interessante. Nenhum dos imperadores, tá, que eu me lembre aqui de memória, eles iniciam o seu trajeto como líderes como sendo inimigos dos judeus ou dos cristãos. No início, eles se dão bem e aí depois acontecem algumas reviravoltas e então aí começam as perseguições, certo? Agora veja, o Geza Werner muito bem coloca aqui, né, que deixa eu me pegar a canetinha aqui, pronto, aqui ó, que os últimos anos, tá, que nos últimos anos aí dele, né, o ano 66, aí 68, ele ainda pega parte da revolta judaica que vai culminar com a destruição do templo, que nós já falamos em aulas anteriores. Lembre-se, né, que quando nós estudamos sobre as seitas judaicas, quando nós falamos sobre as seitas, os sicários, os zelotes, nós vimos aqui o papel que essas seitas exerceram para que essa animosidade entre romanos e judeus aumentasse cada vez mais até o ponto de Jerusalém, Tito destruir o templo e tudo mais, tá bom? Agora, sobre Nero ainda, é o que eu estava falando para vocês, né? A questão do fogo em 64, né? Que pega fogo lá em Roma, lá, e aí ele vai colocar culpa em quem? Nos cristãos. Os cristãos vão ser perseguidos. E aí, meus amigos, o que ele fez aos cristãos neste momento, tá? Foi uma crueldade sem tamanho.
Leiamos o que diz o Geza Vermes e depois nós vamos ver o que diz Tácito sobre isso. O Geza Vermes ele diz assim: o governo de Nero também marcou o início das hostilidades entre o Império Romano e o cristianismo nascente. O cristianismo era visto em Roma como um movimento judaico. Os cristãos ganharam evidência após o grande incêndio da capital, que destruiu grande parte de Roma em 64. O povo suspeitava que o imperador tinha dado início ao fogo, e sabendo por Tácito que, para fugir da acusação, Nero decidiu utilizar a impopular nova seita dos cristãos como bode expiatório. Então ele culpa os cristãos para desviar o foco. E é interessante porque os cristãos eles são mal vistos dentro do Império Romano por algumas fábulas que corriam a respeito deles no Império Romano. Como, por exemplo, diziam que os cristãos eles eram promíscuos, porque quando eles se reuniam, né, nos ágapes, ali nas reuniões, diziam que eles tinham relações entre eles, que eles bebiam sangue, que eles comiam carne de crianças e etc. Então os cristãos eles eram vistos assim, meio que de uma forma bastante complicada pelos romanos. Agora, tem um outro ponto também, que como nós vamos ver, Tácito diz que eles odiavam a humanidade. E essas mesmas acusações são feitas contra os judeus, porque veja bem, como os cristãos, eles são uma seita judaica, e eles continuam seguindo a Torá, eles continuam obedecendo os princípios judaicos, embora com um detalhe ou outro diferente dos judeus, como por exemplo a crença no Messias, eles não se misturavam nos cultos idólatras, eles não adoravam o imperador, eles guardavam o Shabat, eles não comiam qualquer comida. Então veja, eles não se misturavam com os demais. E nós vamos ver isso, que os historiadores antigos dizem isso. Já já eu vou demonstrar aí para vocês, tá? Tácito, por exemplo, falando disso daí, que eles odiavam a humanidade. Então eles são vistos como pessoas exclusivistas, pessoas que não se misturam, pessoas que não gostam do próximo. Então, isso daí levou com que os romanos, levou o quê? Que mesmo o povo sabendo que a culpa não era dos cristãos e o povo não gostava de Nero e a grande parte do povo tinha consciência de que aquele incêndio tinha sido culpa de Nero, eles fizeram o quê? Não, persegue os cristãos aí, porque eles também são um pessoal aí meio estranho, são um pessoal aí meio assim exclusivista, que não se mistura conosco, então fica tranquilo. Agora veja, Nero, ele chegou pegar os cristãos, ele chegou a acender, matar muitos cristãos, ele acendeu praça com os cristãos, pôs fogo em cristãos para iluminar praças. Então o camarada, ele era um verdadeiro um verdadeiro assassino. Agora veja, Tácito diz assim: apesar de todos os esforços humanos, da deliberalidade do imperador e dos sacrifícios oferecidos aos deuses, nada bastava para apartar as suspeitas, nem para destruir a crença de que o fogo havia sido ordenado. Portanto, para destruir esse rumor, Nero fez aparecer como culpados os cristãos. Uma gente odiada por todos os uma gente odiada por todos por suas abominações. Abominações aqui, entendemos, o Justo Gonzalez, ele cita esse texto também nessa obra dele aqui, tá? Que eu já citei algumas vezes aqui, mas é sempre bom a gente ir para a fonte primária, né? Ainda que um historiador esteja citando outro, a gente dá uma conferida lá. Mas o Justo Gonzalez e outros historiadores, eles estão convencidos de que essas abominações, aí o Oscar Scarsauni, se não me falha a memória, é o Oscar Scarsauni que fala também, que essas abominações aí seriam essa questão aí de beber sangue, de serem incestuosos, que os cristãos eram incestuosos, tá? Então, seriam essas abominações aí, tá bom? E o Tácito, ele continua dizendo: e os castigos com muito refinada crueldade. Cristo, de quem tomavam o nome, foi executado por Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Detida por um instante, esta superstição
daninha apareceu de novo. Não somente na Judéia, onde estava a raiz do mal, mas também em Roma, este lugar onde se encontravam seguidores de todas as coisas atrozes e abominações que chegavam desde todos os cantos do mundo. Portanto, primeiro foram presos os que confessavam ser cristãos e, baseado, tá, nas provas que eles deram, foi condenada uma grande multidão. Ainda que não os tenham condenado tanto pelo incêndio, mas sim pelo seu ódio à raça humana. Então veja, o Tácito ele diz claramente que os cristãos que foram condenados, que foram assassinados, eles não foram assassinados, não foram condenados por causa do incêndio. É aquilo que eu tinha falado para vocês. A ideia é que eles são condenados porque eles eram vistos pelos romanos como um grupo que não se misturava, um grupo ruim, etc. Então, e aí o Tácito ele diz isso daí aí nos anais em termos de ódio pela raça humana, que eles tinham ódio pela raça humana. Tácito ainda diz assim: além de matá-los, os cristãos fê-los servir de diversão para o público, vestiu-os em peles de animais para que os cachorros os mordessem as dentadas. Outros foram crucificados e outros acendeu-lhes fogo ao cair da noite para que iluminassem. Nero fez que se abrissem seu jardim e no circo ele mesmo ofereceu um espetáculo, pois se misturava com as multidões disfarçado de condutor de carruagem ou dava voltas com sua carruagem. Tudo isso fez com que despertasse a misericórdia do povo, mesmo contra essas pessoas que mereciam castigo exemplar, pois via-se que eles não eram destruídos para o bem público, mas para satisfazer a crueldade de uma pessoa, ou seja, para satisfazer a crueldade de Nero. Então, o que Tácito está nos dizendo? Tácito está nos informando que os cristãos eles foram mortos das formas mais terríveis possível, serviram até mesmo para iluminar aí uma praça do Nero. E na obra dele, História, Tácito diz assim, judeus, né? Eu coloquei aí judeus por causa do contexto, né? Eles são extremamente leais uns para com os outros e sempre prontos a mostrar compaixão uns para com os outros. Porém, no que diz respeito às outras pessoas, tudo o que sentem é ódio e inimizade. Perceba que agora ele está falando dos judeus e ele descreve os judeus praticamente nos mesmos termos que os cristãos. Sentam-se isolados durante as refeições e dormem à parte dos demais. E embora sua raça seja próspera, propensa à lascívia, não tem relações carnais com mulheres estrangeiras. Entretanto, entre eles nada há que seja ilícito. Adotaram a circuncisão para se diferenciarem de outros povos. Os que se convertem aos seus caminhos seguem a mesma prática. E a primeira lição que recebem é o desprezo pelos deuses e a rejeição à terra natal, e o desprezo aos pais, aos filhos e irmãos, como se nada fossem. Então, essa descrição que Tácito faz aqui, ela é muito interessante de nós observarmos. Por quê? Primeiro, o fato dele descrever os judeus nos mesmos termos que ele descreve os cristãos. Ou seja, eles odeiam, né? Eles sentem ódio pelas outras pessoas. Por quê? Qual é o motivo? Porque eles não se misturam. Eles não se misturam, eles são um grupinho separado, vamos dizer assim. Então, ele considera tanto os judeus quanto os primeiros cristãos, que como nós já vimos, nessa época ainda são vistos como judeus e uma seita judaica. Ele considera esse pessoal como odiando a humanidade. Agora, o ponto aqui que eu deixei grifado ao final é muito interessante, por quê? Porque os judeus, eles eram... É dito que quando uma pessoa se convertia ao judaísmo, ela tinha que abandonar os deuses, né? E elas seguiam as mesmas práticas dos judeus e até mesmo abandonavam famílias, filhos e irmãos.
É mais ou menos aquela ideia que você tem nos evangelhos, quando Jesus ele pede que as pessoas renunciassem, tá, aquilo que elas seguiam. Tá? Quem ama mais o seu pai e o seu irmão do que a mim não é digno de mim. Então perceba que a linguagem de Jesus ela não é uma linguagem estranha para a época. Porque os judeus contemporâneos de Jesus, ah, os irmãos de Jesus e dos apóstolos de nação, eles consideravam também que quando uma pessoa se tornava judia, um prosélito, ela tinha que abandonar tudo, deixar tudo para trás. E Cristo ele dizia a mesma coisa. Então, quando o camarada se convertia, ele tinha que deixar o paganismo, ele tinha que deixar as práticas idólatras, aquelas práticas errôneas. Tá? E, se necessário, deixar até mesmo pais e filhos e irmãos para trás. Então, tanto que a mensagem de Jesus era exatamente que muitos se tornariam odiados pela sua família. Então veja, que quando você olha para o Novo Testamento, você olha para os historiadores, e esse aqui é um ponto muito interessante também, que fortalece a historicidade e a veracidade da mensagem registrada no Novo Testamento. Porque quando você lê a mensagem registrada no Novo Testamento e você lê os historiadores, embora com palavras diferentes, mas você percebe que o pensamento que é expresso, ele é o mesmo. Tá? Esse outro historiador aqui, que é um historiador também romano, tá? Filostrato, esse aqui já é de 220 depois de Cristo, da Era Comum. Olha como ele ainda descreve os judeus nessa época aí, tá? Ele diz assim: há tempos os judeus rebelam-se não somente contra os romanos, mas também contra a humanidade, constituindo assim uma raça que fez de sua vida algo à parte e sem possibilidade de reconciliação, incapaz de compartilhar com o resto da humanidade os prazeres da mesa, negando-se se unir a ela em suas libações, orações ou sacrifícios. Estão, pois, separados de nós, tá, por um abismo maior do que aquele que separa Susa de Bactrá, ou as Índias mais distantes. Que sentido ou que razão haverá, então, em castigá-los por se revoltarem contra nós? Pois teria sido melhor que jamais os tivessem anexado. Então veja, olha só que interessante, esse historiador já romano aí do segundo século, aí do terceiro, né? Ele vai descrever os judeus ainda nos mesmos termos e também com a ideia de que eles odiavam a humanidade. Então veja que os cristãos e os judeus eles são vistos nos mesmos termos. Por quê? Porque os cristãos, os messiânicos, eles eram judeus como os demais, com algumas crenças diferentes, e especialmente a crença no Messias. Tá? Eusébio de Cesareia, por exemplo, ele diz assim: foi também ele o primeiro de todos os figadais, tá? Inimigos de Deus. Aqui ele está falando de Nero, tá bom? E porque ele vai falar que Nero, ele vai colocar que Nero como sendo aquele que matou, tá, 2 dos apóstolos, Paulo e Pedro. Então ele considerava, ainda falando de Nero, né, Eusébio de Cesareia, por fontes históricas que existiam na antiguidade, entende que Paulo e Nero foram mortos, Paulo e Pedro foram mortos nos dias de Nero. Falando sobre a relação entre judeus e cristãos e as celebrações, as quais eu já mencionei, Jacques Ducan ele diz o seguinte ao comentar sobre as 7 igrejas ali da Ásia Menor, né? As 7 igrejas que são mencionadas no Apocalipse 2 e 3, ali, que são igrejas que existiram no primeiro século. O Ducan ele diz assim: os não cristãos também visualizaram as celebrações ágapes das sociedades cristãs como orgias de deboche. Porque Deus era invisível, os cristãos enfrentaram acusações de ateísmo. O Estado suspeitava deles por causa de sua recusa em se submeter ao imperador como Deus. Alguns até acusaram-nos de ter profetizado o fim do mundo pelo fogo, uma acusação explorada mais tarde pelo imperador Nero
muitos desprezaram os cristãos porque eles os identificavam como judeus, uma religião considerada retógrata e remota. Por quê? Pelos motivos que eu já expliquei aqui. E esse ponto aí também dos cristãos e dos judeus, ambos serem acusados de ateus, ele é muito importante também. Por quê? Porque os romanos eles eram politeístas. Então, os cristãos e os judeus eles não participavam do culto ao imperador, do culto às divindades romanas, e por isso, e também por Deus ser invisível, eles foram considerados como ateus. E tudo isso daí, queridos, esse clima todo de animosidade levou a pequenas perseguições dos romanos contra os cristãos e contra os judeus. Agora veja, uma vez que as seitas judaicas, como nós vimos anteriormente, especialmente algumas como Zicários, Zelotes e alguns que os precederam, como a quarta filosofia que nós já estudamos, eles foram contra Roma e acabaram causando ainda mais animosidade. Então a destruição no ano 70 ela foi iminente. E um pouco antes da destruição, no ano 70, nós temos uma realidade. Então, por exemplo, o Eusébio de Cesareia, falando sobre isso daí, ele diz assim: depois dos 13 anos de império de Nero, Galba e Áton, os dois juntos, apenas ficaram no poder 1 ano e 6 meses. Vespasiano, que se distinguia nas lutas contra os judeus, ainda na própria Judéia, foi designado rei e proclamado imperador pelas legiões ali acampadas. Logo tomou o caminho de Roma e confiou o comando da guerra contra os judeus a seu filho Tito. Então esse aqui é um ponto importante. O Vespasiano ele estava lá na Judéia tentando controlar a revolta lá desses grupos rebeldes e outros que nós já estudamos. E aí ele é proclamado como rei, como novo imperador, e ele vai voltar agora para Roma, e ele vai deixar Tito, que vai destruir o templo mais tarde, como vocês já bem sabem. Nesse sentido aí, o Eusébio ainda assim, diz assim: ora, os membros da igreja de Jerusalém, através de uma profecia proveniente de uma revelação feita aos fiéis mais ilustres da cidade, receberam a ordem de deixar a cidade antes da guerra e transferir-se para uma cidade da Pérea, chamada Pela, para lá fugirem de Jerusalém. Os fiéis de Cristo, de sorte que os santos varões abandonaram totalmente a região capital dos judeus e toda a terra da Judéia. Então veja, os cristãos, por causa de uma profecia, eles abandonam a cidade e eles vão para a Pela, né, uma cidadezinha na Pérea. E aí você tem a ideia, né, a questão da morte de crianças, moças e tal, é a espada. E você tem a citação de Daniel 9, Daniel 12. E é interessante aqui, diga-se de passagem, fazendo uma breve digressão, que você vê que Eusébio de Cesareia, eles entendiam que o abominável da desolação não era Antíoco Epifânio. Eles aplicaram o abominável da desolação como sendo Roma, que destruiu a cidade no ano 70, liderada por Tito naquele momento. Agora veja, você tem Mateus capítulo 24, onde Jesus disse isso. Em Lucas também foi dito isso, né? Quando ele disse assim: quando viste Jerusalém sitiada e etc., fugi. Então, a própria mensagem dos evangelhos, profética de algumas partes dos evangelhos, levou que os cristãos abandonassem a cidade, quando eles começaram a perceber o que estava acontecendo. Mas não só os cristãos abandonaram a cidade, muitos judeus também abandonaram. Então você tem, por exemplo, Yohanan ben Zakkai, que é o precursor do judaísmo rabínico, conta a história que ele sai num caixão, tá, da cidade, ele sai num caixão, fingindo-se de morto, e ele vai fundar a escola em Jâmnia, onde vai começar o chamado judaísmo rabínico, porque até o ano 70 você tem o judaísmo pré-rabínico. O judaísmo rabínico, após o ano 70, como nós já vimos, ele não tem nada que ver com o judaísmo do segundo tempo. Ele sofre, ao decorrer do tempo, mudanças consideráveis. Então veja,
Um pouco antes aí do ano 70 da destruição, você tem cristãos fugindo para Pela, na Pérea, e judeus fugindo para Jâmnia. E um grupo mais rebelde ficou ali e foi morto e tudo mais. Agora, após o ano 70, você tem aí no ano 81, Dominiciano, tá? Que ele vai suceder a Tito. Dominiciano, no início, queridos, ele é muito amigo assim dos cristãos e dos judeus e etc. Mas, por motivos que nós não sabemos, ele se virou contra os cristãos e contra os judeus. Alguns imaginam, tá, que ele tenha se virado contra os cristãos exatamente porque, e eu creio nessa hipótese, porque não existia distinção entre judeus e cristãos. Então, por causa de umas animosidades com os judeus, ele persegue os cristãos também. Então, o Justo Gonzalez, ele vai dizer o seguinte aqui, ó. Não sabemos com certeza por que Dominiciano perseguiu os cristãos. Sabemos sim que ele amava e respeitava as antigas tradições romanas e que boa parte de sua política imperial consistiu em restaurar essas tradições. Portanto, era de esperar que se opusesse ao cristianismo, que em algumas regiões do império havia ganho muitíssimos adeptos, e que em todo o caso se opunha tenazmente à antiga religião romana. Além disso, agora que já não existia o Templo de Jerusalém, Dominiciano decidiu que todos os judeus deviam enviar às arcas imperiais a oferta anual que antes mandavam a Jerusalém. Quando alguns judeus negaram fazê-lo ou mandavam o dinheiro e ao mesmo tempo em que deixavam bem claro que Roma não havia ocupado o lugar de Jerusalém, Dominiciano começou a persegui-los e a exigir o pagamento da oferta, já que ainda não estava totalmente delimitada a relação do judaísmo com o cristianismo. Os funcionários imperiais começaram a perseguir todos os que praticavam costumes judaicos. Assim, rompeu uma nova perseguição que parece ter sido dirigida não somente contra os cristãos, mas também contra os judeus. Então veja, entende-se aí que essa perseguição de Dominiciano, aí que irrompeu, perto aí do final do primeiro século, já próximo ao final do primeiro século, ela se dá por quê? Jerusalém tinha sido destruída, tá? E Jerusalém, queridos, ela se tornou, eles colocaram ali, eu até coloquei a citação aqui, tá? Depois eu pego aqui. Eles colocaram em Jerusalém um templo de Júpiter e tudo mais após o ano 70. Eles paganizaram, tá? O Oscar Scarsauni chega a dizer que aquilo que Antíoco não conseguiu fazer acontece aí nesse período depois de Tito, tá bom? Com Tito e após ele. Então veja, os judeus disseram, olha, nós até vamos devolver porque nós não temos outra opção, mas vamos deixar bem claro para vocês que vocês não estão no lugar de Jerusalém. E por causa disso daí começa a surgir a animosidade. E como os cristãos, os seguidores de Jesus, continuavam praticando costumes judaicos, ou seja, eles continuavam vivendo o judaísmo, então, para os romanos, está todo mundo dentro do mesmo barco. Ou seja, nós percebemos que aqui ainda, no primeiro século, os cristãos ainda são identificados como uma seita judaica. Não é uma religião diferente do judaísmo. E aí o Justo Gonzalez ainda assim, em Roma o imperador fez executar ao seu parente Flávio Clemente e a sua esposa. Veja, o camarada ele matou esse parente dele matou a própria esposa porque parece que a esposa dele era cristã, tá? Agora, vamos falar rapidamente de conflitos internos. Visto que nós já percebemos aí que ainda no primeiro século, tá? Nós chegamos aí ao final do primeiro século e nós percebemos que no final do primeiro século, embora existam animosidades, ainda os cristãos são considerados judeus e de fato eles continuaram vivendo como judeus e praticando a religião judaica, é claro, com Jesus como seu Messias e crendo na ressurreição dele. Agora veja, o Apocalipse 2:9 ele nos apresenta um conflito interno, visto que nós vemos então que
os primeiros cristãos ele ainda são judeus, então o conflito que nós temos aqui ele é um conflito interno. E é interessante porque a linguagem é essa mesmo. O Apocalipse 2:9 ele casa muito bem com aquilo que temos dito, quando diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então veja, é interessante porque você tem a acusação agora de judeus para judeus. Ele diz assim, tem judeus aí que tem pessoas que dizem que são judeus e não são. Então você tem uma discussão interna, inclusive quem é judeu e quem não é. É interessante que o Ranco, ele vai falar no livro dele aí, tá? A revelação de Jesus. Eu não tive tempo de traduzir esse texto, mas o Ranco ele diz assim, tá? A sua amargura, né? Falando sobre a amargura da igreja de Esmirna. Os judeus se uniam aos pagãos em ódio e perseguição aos cristãos. Caluniavam os cristãos ante o governo romano local, tá? Perante o governo local, tá? Fazendo acusações maliciosas, excitando os pagãos contra os cristãos e instigando as autoridades a persegui-los. Então veja, quando ele fala aqui, né, da disputa que tem aqui, é porque havia um grupo de judeus aí, mal intencionados, que iam lá e entregavam os cristãos para os romanos, dizendo, esse daí é cristão, esse daí pratica o cristianismo, esse daí pratica os costumes judaicos. E aí a mensagem que rola aqui na igreja de Esmirna é que haviam alguns que eram falsos judeus, que eles não eram judeus, eram esses aí que estavam fazendo essas picuinhas. E é dito que eles são sinagoga de Satanás, que é uma mensagem bastante forte, diga-se de passagem. Agora veja, eles ainda continuam cristãos, o debate ainda é um debate interno. O Jacques Docan, em sua obra Os Segredos do Apocalipse, né, uma visão judaica do Apocalipse, ou Apocalipse aos olhos de um judeu, ele diz assim: a carta para Esmirna reprova-os por sua calúnia e questões de autenticidade de seu judaísmo, né, dos que se dizem judeus e não são. A alusão do judaísmo aponta para o fato de que os primeiros cristãos ainda se consideravam judeus. Tá? Então o que o Jacques Docan bem pondera eles ainda continuavam se considerando como judeus. Então nós chegamos ao final do primeiro século, e no final do primeiro século nós percebemos uma igreja, que é uma igreja cristã, mas que ainda considera judaica. Ela é uma igreja judaica, porque ela pensa estar vivendo o clímax do judaísmo. Quando você pega os primeiros documentos, então eu vou citar dois aqui, e eu gostaria que vocês lessem esses dois documentos. Eu até recomendo isso, seria muito importante que vocês lessem, já está traduzido para o português isso, visto que nossa aula ficaria extremamente longa, eu não tive tempo de colocar citações, então aqui eu coloquei uma síntese feita pelo Scarsauni e uma ou outra citação mesmo que eu coletei em Clemente. Mas basicamente qual é a ideia? Clemente, ele não se opõe ao judaísmo. Clemente ele apresenta uma familiaridade dantesca com a Bíblia hebraica, ou seja, ele conhecia muito bem a Bíblia hebraica, e ele defende uma continuidade entre Israel e a igreja. Ou seja, Clemente ele não tem a visão ainda da teologia da substituição, do chamado Novo Israel, a teologia da substituição que nós já vimos anteriormente, nós estudamos aqui, nós falamos sobre a teologia da substituição no nosso curso. Com Clemente aí, no ano 96, já no finalzinho do primeiro século, não tem teologia da substituição. Ele considera ainda uma continuidade entre Israel e a igreja. Por isso, alguns acadêmicos de grande envergadura consideravam um Clemente, que Clemente poderia até ter sido um judeu, tá? Mas isso daí parece não proceder. Mas ele talvez tivesse sido um prosélito, ou um temente a Deus, mas enfim, nós não sabemos exatamente ao certo, mas nós sabemos que ele tem características judaicas fortíssimas, fortíssimas, fortíssimas. Então demonstrando ainda a religião judaica impregnada nos primeiros cristãos. Tá? E aí o Scarsauni ele diz assim: é mais seguro dizer que
que estamos diante de uma identificação extraordinariamente positiva com Israel bíblico e com as escrituras de Israel, né, conhecido como Antigo Testamento, em que se ignorou de modo acidental ou consciente quaisquer problemas de identidade em relação aos judeus dessa igreja marcadamente judaica. Então, coloca aí, né, isso daí sobre Clemente. Agora, o Didaquê é outro documento também que tem características extremamente judaicas. Eu vou citar duas aqui, tá? Uma é os jejuns, que eu já mencionei anteriormente, os jejuns em 2 dias da semana. E outra é a própria oração em 3 momentos do dia, que você já estudou aqui no nosso curso também. Você viu que os judeus oravam 3 vezes ao dia. Tá? Tinham 3 horários de oração. O Didaquê representa isso daí. Então, esse é apenas 2 exemplos que eu estou dando de vários que eu poderia dar, né? Mas o tempo não nos permite. De tal forma, então, que eu cito a síntese feita aí pelo Jean, tá? Ou nessa obra aí, a teologia judaico-cristã, onde ele defende que nesses primeiros escritores cristãos aí do Didaquê, Clemente, tudo mais, você tem uma teologia chamada teologia judaico-cristã. É uma teologia judaica ainda, com o sabor cristão, digamos assim, porque eles criam em Jesus como Messias. Então ele diz o seguinte: o pano de fundo parece decididamente judaico, o que é evidente pela parte moral. O tratado das 2 vias, né, tem um caráter judaico de longa data, e a descoberta do manual de disciplina de Qumran confirmou. Além disso, o gênero literário do Didaquê, como um todo, tem laços de afinidade com aquela da regra de comunidade. A liturgia apresenta igualmente numerosos aspectos judaico-cristãos. O caso dos ritos batismais, o costume de orar 3 vezes ao dia, parece ter que ser comparado com o costume atestado pelo manual de disciplina. Então, o que acontece? Ele faz um estudo extremamente profundo, tanto de Clemente, que nós citamos, tá? Quanto do Didaquê. Eu até teria muita coisa legal para colocar aqui que ele comenta sobre Clemente, só que o tempo não nos permite, que ele vai demonstrar que o background desse pessoal aí que escreveu o Didaquê, que escreveu o livro de Clemente, todo o pressuposto deles é judaico, e ele chama isso de uma teologia judaico-cristã, porque a nuance ela é judaica, as características elas são judaicas. Então, nós temos uma igreja ainda no 1º século e início do 2º século, que é uma igreja o quê? Uma igreja judaica. A mesma coisa diz aí o Oscar Saunen, quando ele diz aqui no final, não vou ler tudo para nós ganharmos tempo, tá? Onde ele diz assim: o que resta é um documento inteiramente judaico, tá? Uma espécie de instrução ética para possíveis convertidos, ou talvez para gentios tementes a Deus. Enfim, é um documento inteiramente judaico. Então, eles continuavam a viver o judaísmo deles, com a fé em Jesus, tá? E aí ele vai dizer sobre Clemente, ele também diz o seguinte, sobre Clemente e o Didaquê, né? Ele diz assim: a profunda familiaridade com as tradições judaicas que encontramos em Clemente, bem como no Didaquê, dificilmente seria possível a menos que imaginássemos os crentes judeus como tutores teológicos dos autores ou a comunidade por trás desses documentos. Então veja, nós estamos falando de comunidades judaicas que tinham influência judaica. Avançando aqui, queridos, nós agora precisamos falar da revolta de Bar Kókhba, já aí por volta do ano 132 e 135, tá? Bar Kókhba, no período aí, o imperador da época dele era o imperador Adriano, tá? Ele foi um camarada que ele liderou uma revolta contra Roma no período do Adriano, tá? Ele vai contra Roma e ele vai conseguir sucesso por um período de tempo. E eles vão até cunhar uma moeda ali e vão tomar uma parte da região. Eles vão até uma moeda deles. Isso daí dura mais ou menos 3 anos até eles serem destruídos por Roma.
Agora é interessante o quê? O Eusébio ele diz o seguinte: o mesmo autor, ao reclamar, tá, a guerra, ao relembrar a guerra realizada então contra os judeus, incluiu também o seguinte: efetivamente, na atual guerra aos judeus, Bar Kokhba, o chefe da revolta dos judeus, mandou submeter somente os cristãos a terríveis suplícios, se não renegassem a Jesus Cristo e não blasfemassem contra ele. Então veja, após o ano 70, queridos, começou a maior cisão. O templo foi destruído, não tinha mais o templo. Cristãos foram para Pela. Judeus que seguiram Yohanan Ben Zakkai foram para Jâmia, tá? Nós temos uma nova fase. Nós temos até uma oração, uma bênção que é colocada entre as bênçãos da sinagoga, tá? Aonde os cristãos eram amaldiçoados. Há uma discussão sobre isso, por exemplo, o Scarsaun ele vai dizer que essa oração não era dirigida diretamente aos cristãos, tá? Não foi feita para os cristãos. O Scarsaun defende isso com argumentos muito bons mesmo, o Scarsaun usa. E aí existe as duas interpretações. Existe uma interpretação que tem argumentos muito bons também, que diz que essa bênção aí, essa Birkat, ela teria, seria para os cristãos, e o Scarsaun, juntamente com outros eruditos de tamanha envergadura como a dele, vão dizer que não foi para os cristãos, mas afetavam os cristãos, tá? Mas enfim, você começa a ter um racha, então, após o ano 70. Agora, no ano 132, queridos, isso daí fica bastante complicado. Por quê? Porque Bar Kokhba ele se rebela contra Roma. Ele queria que os seguidores de Jesus negassem a Jesus e seguissem ele. Bar Kokhba foi considerado o Messias pelo Rabi Akiva e por outros da época, né? Então, ele foi considerado só que os cristãos não vão seguir ele. Aí agora veja, os judeus que seguem Bar Kokhba se viram contra os cristãos. E Roma vai começar a olhar para os cristãos de uma forma diferente, porque vai dizer, peraí, eles não são necessariamente igual ao outro grupo. E a partir daqui você começa a ter uma distinção mais clara entre os dois grupos. Embora os cristãos ainda se considerem judeus e vivam as suas crenças judaicas, vai começar a haver uma distinção, um racha maior, que vai atingir seu clímax no quarto século, como eu já disse anteriormente. Justino de Roma, ele vai dizer a mesma coisa, tá? Inclusive vai dizer que eles submetiam os cristãos à tortura, tá? Para que eles, caso eles não blasfemassem, não negassem a Jesus, eles eram submetidos à tortura. Aí, né, o Scarsaun comentando, eu deixei a citação do Scarsaun, ele comentando aí, né, a revolta do Bar Kokhba, né, que foi uma revolta, tá, que mal sucedida, porque eles foram destruídos, tá, em 132 aí, muita gente morreu por causa disso, tá, em Jerusalém lá se colocou Hélia, né, Hélia a Capitólia, né, que era uma estrutura romana, né, Adriano instala lá, o Scarsaun fala disso daí também, né, fala disso daí, e aí ele vai dizer que foi erigido um santuário a Júpiter no Monte do Templo, tá? E outro a Afrodite no local onde os cristãos acreditam estar localizado o Monte do Calvário e a sepultura de Jesus, tá? Onde a igreja do Santo Sepulcro foi construída no quarto século. Então veja, por causa da revolta de Bar Kokhba, tá? Eles foram dizimados, tá? Muita gente morreu, tá? E aí Jerusalém se tornou uma cidade ainda mais helenizada, com um templo agora a Júpiter, Afrodite e etc. Os judeus foram afastados de lá, os cristãos eram mal vistos, porque agora a distinção ficou ainda maior e o relacionamento ficou ainda mais complicado, mas ainda, tanto cristãos quanto judeus, tá? Eles vão ser perseguidos por Roma até o quarto século, tá? E nós vamos estudar sobre isso na nossa próxima aula, do quarto século, daí para diante até a Idade Média, onde nós vamos ver lá quando que o cristianismo se torna a religião do império
e com Constantino a religião vai se tornar, de fato, o cristianismo que nós conhecemos, com grandes templos, é um fruto de Constantino, tá? Até lá não tinha isso. E como eu já mencionei anteriormente, Daniel Boyarin bem menciona que é no quarto século, com Constantino, que agora o racha, ele se dá de vez. Tá? Aqui eu deixei uma síntese histórica para vocês dos eventos, dos principais eventos que eu coloquei. Tá? Nós fizemos aqui uma síntese, lógico, não daria para nós falarmos tudo por ser uma questão bastante ampla e bastante vasta, mas minhas considerações finais são então que cristianismo, como nós conhecemos hoje, não existia no período dos apóstolos e nem até o segundo século. Então, no primeiro e no segundo século, como na primeira citação do Peter que eu citei, era uma coisa só. Tá? Essa divisão aconteceu gradualmente. Então, essa ideia de que logo, ao aceitarem Jesus, as pessoas abandonaram seus princípios judaicos, a sua fé judaica, etc., ela não existiu. Tá? Ela não existiu. Isso daí foi acontecendo paulatinamente, até que aí do terceiro século e quarto século vão se aderindo questões mais gregas, mais helênicas e mais romanas. Então o racha acontece de fato no quarto século. Então, na nossa próxima aula, nós vamos ver aí sobre o período bizantino e sobre a Idade Média, certo? Letra O, até a nossa próxima aula.